Agradecendo aí a doutora Lala participar aí mais uma vez com a gente, um tema super importante. A gente vem aí na campanha, né, no mês de Setembro Amarelo, que é a conscientização, aí no mês do suicídio, né, das doenças da mente em si, né, vem se falando muito essa questão, né, como é importante a gente cuidar da saúde mental, né, até que ponto, quais são os nossos limites, né, o que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa que está entrando aí num processo depressivo, né? Como a gente identificar os sintomas em nós mesmos, no próximo, né? Como respeitar esse sentimento do próximo, né? Recentemente a gente teve aí uma situação super na mídia, né? A Justin Bieber cancelou o show, por quê, né? Esgotamento mental, por que ele não consegue? Fez um dia anterior entregando tudo e no dia seguinte ele não entregava nada, né? Não conseguia entregar nada, né? Deu tudo o que ele podia naquele momento. Então, assim, o quão é importante a gente estar com a saúde mental em dia, né? Nós somos um conjunto entre corpo e mente, né? Então, assim, como é importante a gente cuidar do nosso conjunto como um todo. Então, eu gostaria de agradecer em nome de toda a equipe ADOM, a Lala, né, em compartilhar, em trazer esse tema com a gente aqui, né, de uma forma leve, mas que a gente consiga aí transmitir o máximo de informações possíveis. Caso vocês tenham alguma dúvida no final, ela sempre disponibiliza aí um chatzinho para vocês fazerem perguntas. Se ao longo da apresentação tiverem alguma dúvida, pode colocar no chat, que aí no finalzinho a gente entra também, tá bom? Mas obrigada a todos. Obrigada, Lala. Eu que agradeço, Dé, muito obrigada a Dom pelo convite, agradeço a Ana Paula, fico muito feliz em estar aqui hoje. Vocês estão vendo a minha tela normal, né? Tá cheio, tá direitinho. Eu acho que é interessante trazer esse ponto até que você falou, né? Do Justin Bieber, a gente teve aí outros, né? O Lucas Neto, quando entrou num processo de burnout em decorrência de um processo de depressão, e acho que é muito importante a gente falar sobre, né, momentos em que a gente está triste, que a gente não percebe a nossa tristeza, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade em perceber, né? E a gente vai colocando cada dia um livro a mais dentro da nossa bolsa, dentro da nossa mochila. É aquele probleminha a mais, né? Ou um hábito ruim, a falta de foco, ou uma procrastinação que a gente faça na nossa vida, a gente deixa de se cuidar, né? Aquelas desculpas que a gente vai dando para a gente mesmo, e tudo isso vai acumulando e vai pesando muito dentro da nossa bolsa, da nossa mochila, né? E a gente precisa falar um pouquinho sobre essas decepções, né? Porque o fato é que esses pontos eles vão se agravando, eles vão piorando e eles vão aumentando a possibilidade da gente ter um quadro de depressão. Então é sobre isso que a gente está aqui para falar hoje, né? Do que leva a gente a depressão. Oi, Lala, só um minutinho que eu achei que o seu microfone... acho que silenciou. Você consegue voltar? Vocês estão me ouvindo? Tá. Agora sim. Então, vamos lá, né? É o peso da nossa mochila, as coisas que a gente vivencia, os problemas que a gente vai jogando para frente, né? E que a gente deixar de falar sobre esses pontos, eles só vão acumulando um quadro ansioso, um quadro deprimido, e isso pode levar a gente à depressão e ao suicídio em si. É por isso que a gente está aqui para falar sobre isso, né? O nível de importância do quanto que a saúde mental, a saúde emocional chega no ápice, chega no limite e faz com que uma pessoa possa pensar em suicídio, né? Aquela falta de esperança. Não tava, pelo menos não estava acontecendo mais. Espera. Oi. Só vou pedir para vocês ativarem o mudo, por favor, só para não interferir. Obrigada, viu? Então, a gente tem dificuldade, sim, né, de perceber a nossa tristeza e a gente tem dúvidas sobre o que a gente deve falar com as pessoas. O que Ficou muda de novo lá, Larissa. Oi. Tá mudo. Tá mudo, Lala.
Ele está automaticamente se... Agora tá entrando no... Tá bom. Eu só vou pedir, na hora que vocês entrarem, não silencie todas. Acho que alguém deve estar apertando silenciar todos e está silenciando a doutora. Então, eu vou pedir, por favor, para vocês não apertarem esse botãozinho, né? Principalmente na hora de admitir as pessoas que podem silenciar. Obrigada, viu? Lala, tá mudo de novo. Você consegue ativar? Pronto. Então, vamos lá, né? Aí o ponto é exatamente esse. Vocês me sinalizam, por favor, se ficar mudo, porque eu não estou vendo essa tela, tá? Eu não estou vendo a tela do Teams, então aí eu volto para o Teams para tirar o silenciado. Então, esse é o ponto. A gente precisa falar sobre as coisas que incomodam a gente, sejam pensamentos que a gente tenha, seja coisas que a gente deixa de fazer para a nossa vida, seja coisas que os outros falaram e que incomodou muito a gente, tá? Então, são pontos que a gente vai adiando e vai entristecendo a gente, vai tirando a esperança da nossa vida, né? Então, algumas pequenas mudanças a gente pode fazer, né, para começar a sair de um processo deprimido. A gente tem aí um quadro que teve um aumento de 90% de depressão, né? Então, isso é bastante coisa. E talvez alguém esteja aqui, né, ouvindo a gente, falando assim, tá, Larissa, mas tudo bem, eu já fui diagnosticada com depressão, eu tenho dúvidas, eu sou essa pessoa que vai jogando para frente, que vai se sentindo pesada, que tem dias que não consegue acordar direito, eu me arrasto para sair da cama, tem dias que talvez eu não consiga tomar banho, né? E a gente tem que entender que a gente não vai escalar o Monte Everest em um único dia, né? Então a gente começa com um tratamento aos pouquinhos, né? O psiquiatra, o psicólogo, para entender quais são os pontos que fazem mal para você. E nem todo mundo vai conseguir entender pelo que você está passando, né? Esse é o ponto. Mas tem pessoas que você pode contar, tem amigos que você consegue contar, tem familiares, por exemplo, que você consegue contar. A gente não precisa falar necessariamente sobre o que incomoda, mas a gente pode pedir uma ajuda, por exemplo, para fazer uma comida, para ajudar a cuidar do seu filho, para te acompanhar no médico, né? Para talvez falar sobre o que está acontecendo, né? Eu recomendo que você faça isso com um especialista, porque não existe um julgamento, né? Muitas vezes a pessoa que vai ouvir você talvez tenha a falar, mas você não deveria estar assim por causa disso, né? E normalmente a gente sente uma culpa muito grande, né? Por estar se sentindo desta forma, né? Olha só, 1 a cada 3 pessoas vai experimentar um grande episódio depressivo em algum momento de suas vidas, né? Então, seja num momento onde a gente tem uma mudança muito grande, uma transformação na nossa vida, a gente perca, né? A gente perde uma pessoa importante, uma separação, uma ruptura de um casamento, a saída de um trabalho, né? Que por mais que a gente queira sair, pode ser algo difícil, porque a gente tem amigos, a gente fez, né, parcerias, a mudança de uma casa, a gente não sabe exatamente qual o impacto dessas coisas dentro da nossa vida, né? Mas a gente pode viver sim esse episódio depressivo, né? E isso pode chegar a se transformar numa depressão, né? Depressão é definitiva, né? O que a gente precisa entender é que existe a depressão crônica e a depressão passageira, o episódio deprimido, né? Tudo depende da forma como a gente lida com a situação do episódio específico, né? A alta clínica de uma depressão, ela acontece depois de 1 ano, sem nenhum episódio de crise, né? Então você pode ter dias, a pessoa que tem depressão, ela pode ter dias que ela tá super bem, que ela tá feliz, que ela tá animada, que ela tá disposta, mas aí, de repente, na semana seguinte, ou depois de 3 dias só, ela tá para baixo, ela tá com dificuldade de dormir, ela tá com dificuldade de encarar a vida de uma maneira positiva. Então, isso é um episódio de crise, né? E são altos e baixos que fazem parte de um quadro relacionado com a depressão, tá? Isso é importante a gente entender para ter paciência ao conviver com uma pessoa com depressão, né? Porque a gente fala assim, gente, eu estava super animada para sair com os amigos, mas hoje, no dia que a gente decidiu arrumar os armários, não consegue estar animado. Ou no dia que a gente decidiu fazer um projeto importante, não consegue lidar com a situação. Então, é importante entender, né? E sem nenhum episódio de crise, né? A pessoa tem a alta só depois de 1 ano,
Então, quando a gente não se cura, né, da depressão, a gente larga os remédios, a gente larga os tratamentos, a probabilidade desse grau da depressão aumentar um pouquinho, o tônus emocional vai um pouco mais para baixo, né? E aí a tristeza vem novamente e aumenta na próxima recorrência, né? No próximo momento. Então a gente consegue perceber uma pessoa que está com esse quadro dessa forma? Consigo detectar um colega que está com depressão? Eu diria que sim, que não é tão difícil de ter essa percepção, né? A gente pode perceber de duas maneiras, né? A pessoa é aquela pessoa que sempre vê tudo vai dar errado, o copo está sempre. Larissa, você está fechada de novo. Lala, silenciou de novo. Voltou? Voltou. Obrigada, Ai, Lala. imagina. Só me avisa que eu descobri um botão aqui no meu teclado que, que eu consigo tirar. Então, esse é um ponto, né? Muito importante. Aquela pessoa que está sempre irritada, que para cada solução que você dá, ela tem um novo problema, tá? Essa é a pessoa que tem um quadro relacionado com a depressão. Ai, mas a gente só tem depressão? Não, a gente pode ter uma depressão com ansiedade. Tem pessoas que têm depressão dentro, né, do quadro da bipolaridade. Tem pessoas que têm depressão dentro de um quadro de déficit de atenção e hiperatividade. Então, eles vão se associando, eles podem ir se associando na medida que a gente vai evoluindo, né? O Justin Bieber tem uma questão aí, né, de um quadro extremamente acentuado, em decorrência, muito provavelmente, da doença que ele adquiriu, né? E aí isso foi evoluindo e vai evoluindo. Então, é aquela pessoa também que é extremamente irritada, aquela pessoa que fica nervosa por causa de qualquer coisa, né? Isso significa que ela engole algumas partes que ela não deveria estar engolindo, né? Aquela questão social que às vezes a gente evita falar para as pessoas, e aí a gente engole, isso também é algo que entristece a gente e que deprime a gente, ele se acumula, né? Vai juntando mais dentro da nossa bolsa, da nossa mochila, como eu trouxe no início. Então, descobrir a melhor forma de colocar para as pessoas os seus desconfortos, as coisas que você talvez esteja abrindo mão de você, tá? Então, são pontos muito importantes. Falar sobre o seu desconforto é uma maneira de fazer com que o copo não transborde, tá? E qual seria a melhor forma da gente propor ajuda, né? Muitas vezes é trazer para a pessoa, né? Um momento você estava diferente, você estava legal, você estava feliz, e tá vendo como é que você está agora? Algo aconteceu na sua vida. Se perceba, né? Sugestione para a pessoa essa autopercepção, tá? Então, alguns sinais, tá? A irritabilidade que eu falei, a perda da concentração por algum período de tempo, você se sentir a necessidade de dar sorriso quando você não quer, né? Então, aqueles sorrisos mais forçados, não querer me socializar, ter dificuldade na socialização, aquela pessoa que evita, né, os encontros, porque ela pode estar num momento de crise, de depressão, tá? Sensibilidade extrema a críticas, aquela pessoa que já está ali na defensiva, né? E a mudança de comportamento, que nem eu falei, né? Antes era uma pessoa que aparentemente estava super feliz, e aí depois de 3 dias, é uma pessoa que começa a ter alguma dificuldade com as situações. Então, muda bruscamente de comportamento, tá? Com como que eu posso ser essa pessoa que ajuda, né? Então, eu preciso ser paciente com essa pessoa. Não vai dar para eu acelerar, né, esse processo dessa pessoa entender as questões. Você compartilhar algumas histórias, né? Mostrar para a pessoa que você também passou por situações de superação, de crescimento, que você enfrentou algumas dificuldades e que você cresceu com isso de alguma maneira e que vai passar, né? Essa dor vai acabar passando em algum momento, né? E jamais anular o sofrimento do outro, né? Dizer bola para frente, gente, a vida é assim, né? Esse tipo de abordagem só vai colocar um sal na sua ferida, né? Na ferida da pessoa. Então, oferecer apoio, né? Oferecer a sua ajuda, né? Oferecer, olha, eu tô ali, né? É uma forma de você demonstrar um respeito em relação à vulnerabilidade, porque ninguém escolhe, gente, tá dessa forma, não é uma escolha, né? Outras maneiras de ajudar, né?
estar presente, não deixar, não excluir a pessoa das situações, né? Porque a solidão, ela piora um pouco o quadro. Então, a pessoa tem essa tendência a se isolar. Então, deixar de convidar, deixar de chamar, deixar de falar para ela, olha, a gente vai fazer tal coisa, você não gostaria de ir, ou você não gostaria que eu estivesse só aí do seu lado com você, né? É a pessoa que tem depressão, é uma pessoa que reclama bastante da vida, né? Esse é o recorte que ela faz, é isso que ela enxerga, tá? Então, ela tá olhando só para aquele ponto focal. Então, é a paciência da pessoa que convive com alguém deprimido. É comum uma pessoa que convive com alguém deprimido ficar deprimido? Infelizmente, é. Então, é importante você entender como ajudar e identificar para você conseguir perceber que, por exemplo, essa pessoa está trazendo um recorte que não é o recorte ideal, né? Você consegue enxergar outras coisas boas também. E oferecer companhia para fazer nada, necessariamente, né? Para ir no médico, olha, se você quiser alguma ajuda para ir no médico, eu estou com você, a gente vai junto, porque fica mais difícil da pessoa desmarcar, né? Porque é muito difícil essa etapa de agendar e falar assim, eu vou melhorar, então eu preciso de ajuda, eu vou fazer o agendamento para o médico, tá? Porque a pessoa acredita que a vida é essa, a vida está congelada, e isso é a vida. Eu não vou conseguir voltar a estar bem, eu nem lembro de quando eu estava bem, tá? E alguns estigmas, né? Porque tem pessoas que olham, né, a depressão como Tá mudo. voltou. Sim. É a questão de uma fraqueza espiritual, ou aquelas pessoas que falam, gente, basta lavar uma pia cheia de louça, um tanque cheio de roupa, que a tristeza vai desaparecer, né? Isso são viés inconscientes da nossa sociedade que falam isso, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Os estigmas, eles reduzem a procura dos pacientes pela ajuda médica, e agrava mais ainda o quadro deprimido, porque a pessoa se sente incapaz até de lavar aquela pia de louça, né? Ou até de tomar banho. Teve casos de pacientes que já falou para mim lá, eu vou confessar uma coisa para você, mas assim, eu nunca disse isso para ninguém. Simplesmente eu não consegui tomar banho há 3 dias, né? E isso acontece, né? E se tornando crônica a depressão, a gente pode ter um quadro que leve ao suicídio. Então, esse é um ponto, tá? O Brasil, ele lidera com mais casos de depressão. Então, a gente tem aí no ranking, né? Primeiro o Brasil, segundo a Irlanda e terceiro a gente está com os Estados Unidos. E a gente teve, né, como eu trouxe no início, bem no iniciozinho, né, que após a pandemia a gente teve um aumento de 90% nos casos. Isso é fonte da OMS e da própria USP de pesquisas. Tá? E quais são as frases que uma pessoa deprimida que está alertando ali que ela vai evoluir para um suicídio? Como perceber, né? É a pessoa que fala assim, eu não mereço viver, ou eu não vejo mais sentido na minha vida, sou uma péssima pessoa, eu não valho a pena. Seria mais fácil se eu não tivesse aqui, né? Então a pessoa ela começa a trazer essas frases e quem ouve muitas vezes não ouve com um olhar atento, né? Com uma análise atenta em relação às coisas. Por quê? Né? Porque a gente acha que a pessoa está fazendo drama, né? Esse é o olhar da sociedade, tá, gente? Desculpa. Perdão. O olhar da sociedade é isso. Você acha que a pessoa está fazendo drama, né? E, na verdade, não é. De alguma maneira, essa frase passou pela cabeça da pessoa. E isso são frases de pessoas que realmente já pensaram em suicídio. Então, eu trago essas frases porque são frases da clínica mesmo, do consultório, né? Que é muito importante a gente prestar atenção, tá? Então, o que acontece hoje, né? Hoje a gente tem uma realidade um pouquinho diferente em decorrência do nosso mundo, né, atual, o mundo digital, né? A pessoa ideal, ela tem que estar em constante equilíbrio de humor, a pessoa sempre feliz, sempre disposta, positiva, divertida, animada, né? O que não é uma realidade, pelo menos na maioria da população. Se uma pessoa está sempre assim, isso já demonstra uma certa euforia, tá? E aí, uma pessoa eufórica também tem um quadro de transtorno emocional, tá? Então,
é desgastante a gente pensar que a gente tem que estar sempre muito feliz, né? Sempre muito bem, sempre muito equilibrado, né? Quando a gente olha na rede social, gente, quem olha ali nos stories do Instagram, a gente está passando o tempo e aí você olha e você fala assim, gente, sim, a vida é ensolarada, a vida é florida, a vida é feliz, todo mundo é acompanhado e só eu que sou sozinho, né? Sou só eu que estou aqui sem ninguém. E a sensação que mesmo que essa pessoa esteja acompanhada, ela se sente só, porque ninguém entende a realidade dela, né? Ninguém entende a dor dela. Então, é muito importante a gente entender que não, que nada disso é mimimi, né? Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados aos transtornos mentais. Então, é o grande ponto, né? A depressão é o transtorno psiquiátrico e uma doença, gente. Então, não é, né, questões aí que a pessoa está só de frescura, né? E pode estar associado, assim, ao quadro da ansiedade, ao quadro do TDAH, né? A outros quadros. Acho que é interessante a gente entender um pouquinho a história, né? Do Setembro Amarelo, não sei se vocês sabem, né? Mas ela vem de 94, né? Mike M, aos 17 anos, ele cometeu suicídio. E ele tinha um carro que ele gostava muito, que era um Mustang 68 amarelo. E no dia do velório, os pais e os amigos, eles decidiram distribuir alguns cartões com uma fitinha amarela, né? Com frases de apoio para pessoas que pudessem também estar enfrentando problemas emocionais. E aí, essa ideia desencadeou a prevenção ao suicídio com a fitinha, que é a campanha, né, do Setembro Amarelo. Se eu puder falar que foi, acho que uma das primeiras, né, das cores aí dos meses, em 2015 essa campanha foi adotada no Brasil. Então é muito importante, né, uma frase de apoio, você não sabe, um bom dia bem dado, né, feliz para uma pessoa, como pode mudar e pode transformar a vida dela, tá? Então, os quadros emocionais que estão relacionados ao suicídio, né? Quais os transtornos que podem levar a um quadro de suicídio? Então, a gente está falando bastante da depressão, porque é o primeiro lugar, né? Nas mulheres, está relacionado a 32,45% dos casos e dos homens é 67,55%. É bastante coisa isso, né? Os homens, eles são, sim, né, o maior índice em relação às mulheres. Parece que os homens são aqueles que precisam sustentar tudo, aguentar tudo e serem mais fortes. E o fato disso faz com que as tentativas aumentem, né? Os vícios, eles aumentam muito até uma década depois, né, das pessoas que utilizam álcool, drogas, né? E as mulheres, elas são mais vulneráveis, as mulheres são mais vulneráveis, né? E a gente está falando de 22% da população. Então, é o segundo no ranking, os vícios, tá? Então, a gente tem também o TDAH, que é de 2 a 4 vezes maior a probabilidade de tentativa de suicídio, né? Porque muitas vezes essa pessoa não se sente pertencendo, porque a forma de pensar dela é muito diferente. O borderline é aquela pessoa extremamente irritada que sai de casa praticamente super feliz e volta trazendo um vaso na cabeça. E aí o risco é muito aumentado nessa pessoa, porque ela tem um alto nível de impulsividade, tá? O quadro da bipolaridade, a gente está entre 30% e 50%. Então, assim, e a esquizofrenia, né? Chega a 10% dos suicídios e pode afetar mais os homens, 40% dos casos em relação aos homens. Então, é interessante, né? É importante entender que todos os quadros não é só a depressão que leva ao suicídio, né? É o maior? Sim. Um quadro de vício, né? Ele pode ser em decorrência de uma depressão? Pode, né? A depressão pode estar associada aos outros quadros? Pode, tá? Então é importante entender esse ponto, tá? Então a gente precisa, né, analisar que existem várias formas que as pessoas tratam a depressão, né? Mas a gente realmente precisa do tratamento psiquiátrico associado à psicoterapia, tá? Isso é o fundamental. Então, assim, a amiga falou que precisa ir lá no centro espírita para tirar, nananã, nananã, ou a amiga falou que está tomando Rivotril para momentos de crise. Gente, é muito importante entender que
né? Ou aquele podcast super interessante que ajuda a pessoa a ficar animada, ajuda a pessoa a ficar feliz. É importante entender que o tratamento é passado pelo médico, porque isso pode agravar, sim, né? Um quadro de depressão ou qualquer outro quadro que leve ao suicídio. Precisa estar acompanhado uma medicação, né? Qualquer uma que seja. Até porque a pessoa, para ela fazer a tentativa de suicídio, na maioria das vezes, tá? Quando tá. Vocês estão me ouvindo? Então, tá. É que alguma coisa. Alguém acho que começou Ela a. para de compartilhando, acho que só seu e-mail lá. Não, eu acho que é e-mail de uma outra pessoa. Alguém compartilhou, peraí. Pronto. Você compartilha de novo? Acho que uma pessoa acabou compartilhando a tela sem querer. Alguém começou a compartilhar a tela ali. Obrigada. Alguém teve até extintores de incêndio. Eu falei, isso não é meu e-mail. Tá pegando fogo. Então, é importante entender, tá? Que, assim, uma medicação que não foi passada pelo médico leva, né, a aumento do quadro. E quando a pessoa não está acompanhada na tentativa de melhorar, o suicídio, a tentativa do suicídio vem quando essa pessoa melhora um pouquinho. Porque quando a pessoa está muito triste, quando ela está deprimida, quando ela está com uma depressão crônica, ela não tem nem forças para isso. Então, esse ímpeto, esse ânimo, é aí que vem o momento da pessoa conseguir fazer algo, tá? Porque qualquer coisa que aconteça na vida dessa pessoa é o suficiente para ela decidir romper com a vida, né? E é interessante essa pergunta, eu trouxe aqui porque muitas pessoas têm medo dos medicamentos, dos antidepressivos. Falam assim, lá, se eu começar a tomar o remédio, eu vou ficar dependente dele para o resto da minha vida, né? Então é importante o tratamento com o antidepressivo, né? Os antidepressivos eles podem atuar sob a serotonina, né? Que a serotonina é o nosso hormônio relacionado à felicidade, ou eles têm o duplo mecanismo, que é a serotonina e a noradrenalina, que é responsável ali pelo nosso ânimo, e eles não causam dependência, tá? Na realidade, assim, precisa seguir o tratamento, né, por um ano após não ter nenhuma crise, exatamente para você não ter uma recorrência pior. Mas a dificuldade é que muitas vezes o paciente se sente bem e aí ele abandona os remédios. E isso é muito importante entender. Então, o tempo necessário, quem vai determinar é o médico, tá? Muito provavelmente para não ter, né, uma crise relacionada à depressão depois de um ano, tá? Então, é importante entender os sintomas que eles estão nessa crise no pico da ansiedade, né? Fazendo com que a pessoa não consiga, muitas vezes, fazer as atividades que ela gostaria de estar fazendo. Ela se sente incapaz de fazer aquelas atividades, muitas vezes ela é a procrastinadora que empurra ali, né, para fazer amanhã, né? E as crises se caracterizam principalmente por esse descontrole emocional, né? Não é uma pessoa que está completamente louca, que está se debatendo, não tem nada a ver com isso, tá, gente? É importante entender que é a sensação de incapacidade que a pessoa tem de lidar com o conflito. Muitas vezes, por fora, você não vai estar enxergando nada disso, tá? Mas vai ter um impacto na vida dela. Que a pessoa está com dificuldade de lidar com um conflito, a pessoa trava, né? E ela tem dificuldade de decidir qualquer coisa. Às vezes é difícil até para ela decidir qual o sabor da pizza que vai pedir, né? Ou da onde vai pedir a comida, né? Então, a melhor forma de ajudar, novamente, é auxiliando buscar auxílio psiquiátrico, psicológico, até marcar a consulta com a pessoa, vou te levar, né? E o transtorno precisa ser tratado para não acontecerem crises, tá? Então, tenho duas técnicas aqui que ajudam muito a lidar com as crises, tá? Então, primeiro ponto é não pensar sobre o que levou à crise naquele momento. Não é o momento de pensar sobre isso, porque a sua cabeça não está pensando, né? Ninguém pensa quando está em crise de uma forma racional, tá? O nosso raciocínio não funciona direito. Então, o que a gente pode fazer, muitas vezes, é ter com a gente, se você sabe que você tem crises, ter algo que você possa fazer, né? Alguns gatilhos, por exemplo, a palavra cruzada que te ajude, né? Que você vai ter que usar o seu raciocínio para você preencher aquelas palavras, né? Uma técnica de respiração que ajuda muito a você voltar para você, né? Porque você precisa estar oxigenando o seu sangue, né? Então, uma técnica de respiração que ajuda bastante é você inspirar o ar de uma forma forte
e soltar em 2 tempos, né? Então, você faz isso durante 1 a 3 minutos e vai vendo como é que você se sente. Você vai ver que você sente até uma leve tontura, né? Porque é essa oxigenação que está trazendo para você, porque muitas vezes quando você está em crise, você não está nem respirando direito. E, né, uma técnica que eu sempre trago, que é a questão do gelo. Você sentir o tato do gelo, você colocar o gelo no seu rosto ou colocar o gelo dentro da sua boca, porque o objetivo é trazer, sim, né, um choque térmico para o organismo e você ter a sensação do gelo e não da crise, tá? Então, algumas maneiras, né, que ajuda a reequilibrar um pouquinho os batimentos, tá? Então, quais são os sintomas de uma crise depressiva, tá? Então, é aquela tristeza, o pessimismo com uma intensidade muito forte, tá? Falta de energia, não consigo fazer nada, não consigo levantar. A minha fala fica mais lenta, ou talvez eu esteja com uma dificuldade extrema, né, de me expor, de falar com as pessoas. Eu vejo um desgaste muito grande depois, né? Dores pelo corpo, alterações bruscas de humor, ideias suicidas e até delírios, né? E ansiedade que vem de uma forma mais extrema. E qual a diferença dos sintomas da depressão? Vocês percebem que são semelhantes, né? E que também tem pensamentos suicidas, né? Mas a depressão já é algo crônico. Então aí a gente já tem uma sensação de uma autodesvalorização, é a pessoa que tem uma baixa autoestima. A gente tem a irritabilidade constante ou a raiva, tá? A gente tem os problemas com o apetite, não sei se vocês viram ali o corpo do Justin Bieber que a Débora trouxe, né? É extremamente magro, ou a gente tem um apetite extremo, porque a pessoa só vê prazer na alimentação, tá? Falta de foco, redução do interesse sexual, a insônia, quadros de insônia, pessoas que acordam 2 horas da manhã, por exemplo, e a sensação de falta de esperança. A gente não lembra quando que eu estava feliz, quando que eu estava bem. Então, a melhor forma de ajudar é orientar a pessoa a buscar ajuda, né? E deixar a pessoa falar se ela quiser, né? Sem trazer opinião. Não precisa trazer a sua opinião, né? Você deveria estar assim por causa disso. Não. Está do lado apenas ouvindo, eu entendo você, eu compreendo. Tem algo que eu possa fazer para te ajudar, tá? Então, no momento que a pessoa tem as ideias de suicídio, né, a pessoa combina 2 ou mais sentimentos que estão ali em conflito, né? É um estado interior chamado de ambivalência. É comum que ela tenha a sensação de estar sozinha, uma solidão sentida mesmo, né, num grupo grande, né, um isolamento insuportável, porque ninguém entende o que ela está sentindo. E outras pessoas têm a vontade de desaparecer, de fugir, né, de ir para um lugar melhor, uma situação melhor. Em quase todos os casos, a gente não tem necessariamente a vontade, o desejo de morrer, mas de interromper o sofrimento. Esse é o ponto, tá? De alcançar um descanso, de parar de sofrer, de ficar em paz, tá? Porque aí a pessoa acredita que os tormentos, né, em algum momento vão terminar e essa seria a única alternativa. Então, porque ela não enxerga uma alternativa, uma saída para a sua dor, a morte aparece como solução. Então, essa é a dor da pessoa que pensa em suicídio. Isso que é importante compreender. E aí você consegue ajudar de uma forma, né, mais eficaz, eficiente. Então, no momento que a pessoa tem essas ideias, né, é uma forma de proteger futuras tentativas, né? Você tem que estar sempre ali com um bom nível de autoestima, se sentindo bem, seja a sua produtividade, seja o quanto que você é eficiente, seja a parte de aparência, ter um bom suporte familiar ou ter amigos ali que sempre estendam a mão, né? Alimentar uma crença espiritual, né? Ter Deus ali dentro do coração, ou a própria, né, o próprio espiritismo, alguma crença religiosa que isso traz, né, também a sensação de esperança da vida, né, e ter um sentimento de se sentir útil socialmente, seja no trabalho, seja ajudando outras pessoas, porque isso também ajuda muito quem está com um quadro relacionado com a depressão, tá? E quem ajuda, né? Tem o Centro de Valorização à Vida. A gente não pode esquecer disso, isso já salvou muitas pessoas. Inclusive, uma paciente minha veio para mim depois de ter sido salva pelo Centro de Valorização à Vida, CVV.
né? Então, eles auxiliam nesse momento de crise que a pessoa está num momento ali que ela está realmente pensando em terminar com a vida dela, né? Então, é um grupo de voluntários que oferece apoio emocional gratuito. Então, ajuda por telefone, por chat, por e-mail e até pessoalmente. Então, é importante, né, a pessoa perder o medo de se aproximar das outras pessoas e oferecer ajuda mesmo, né, em relação a esse tabu, que a gente tem um tabu em falar sobre isso, tá? Então, evitar falar sobre o problema ou sobre o pensamento que a gente pode ter é o caminho para a gente ter os transtornos mentais, incluindo o suicídio, né? A pesquisa mostra que 86% dos brasileiros têm algum tipo de transtorno mental. Tá? Então, a gente nota através da fala da pessoa e as situações em relação à vida. A pessoa tem a falta de esperança, uma pessoa extremamente negativa, ela tem uma fala com uma tendência pessimista, né? É aquela pessoa que, como eu falei, né? Você traz uma solução para o problema e ela traz ali 2 problemas relacionados à sua solução, né? E muitas vezes ela tá lá irritada e com raiva, tá? E na gente, né, para a gente identificar na gente, a gente está vendo a vida de uma forma triste, né? A gente tem a sensação de um esgotamento sem fim, né? A gente sente que a vida não tem sentido e que não tem como melhorar. E o passado e o futuro, eles se fundem no presente hoje que eu tenho, que não tem esperança nenhuma, né? Então, nesse momento, vamos saber como é que vocês estão. Acho que é interessante a gente ir para a nossa interação, tá? São só alguns minutinhos, tá? Eu vou. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês também o link aqui no chat. A doutora vai colocar o QR Code, né? Mas eu vou Isso. compartilhar aqui o link para quem não conseguir ver a QR Code. Vocês estão vendo aí o QR Code? Eu vou pedir para vocês, caso vocês estejam vendo, vocês clicarem no coraçãozinho, todo mundo que veio para cá. Só ressaltando que a doutora faz essa interação, não tem divulgação de nomes, é super aí, confidencial, podem ficar à vontade, mas acho que é importante até para que a gente entenda a dinâmica, pelo menos desse grupo que está participando aqui agora. Sim, na verdade, assim, ó, essa interação são respostas sim e não, né? E aqui também, né, eu vou deixar uns minutinhos caso alguém queira fazer algum tipo de pergunta anônima, não queira abrir o microfone, tá super convidado para abrir o microfone para perguntar no final da nossa palestra. Mas às vezes, como a gente está falando de questões emocionais, a gente não quer, né? Que as outras pessoas saibam o que a gente está perguntando. Então, vou pedir, por favor, na última pergunta da nossa interação, tem uma pergunta ali, caso queira deixar uma pergunta anônima, tá? Então, a gente está com 46 coraçõezinhos, 48 coraçõezinhos apertados. Esperar mais um pouquinho. Quantas pessoas a gente está, Dé? Nós estamos com 155. Tá. Então, eu vou dar só mais 2 minutinhos. Ótimo. É legal vir aqui na nossa interação, porque aí você começa a avaliar como que você tá, né? E acho que é interessante a gente saber também como é que tá o grupo como um geral, né? O conjunto todo, como é que tá todo mundo, né? Nesse grupo que a gente tá. Fico feliz com o comentário espetacular. Tá com a mente explodindo aí quem fez esse comentário que tá. Legal. Fico feliz que você está se sentindo muito acolhido. Fico muito feliz. Às vezes é muito interessante a gente falar, né? E a gente se identificar muitas vezes com a dor que a gente está sentindo, porque nem sempre as pessoas falam sobre isso, né? Então é bom porque aí a gente se identifica. Muito do conteúdo que eu trago faz parte da clínica,
né? A gente elabora muito relacionado ao que os pacientes trazem. São pesquisas, né? A gente traz dados de pesquisas, mas são fala das pessoas. E aí isso ajuda muito, né? A identificação de quando a pessoa está passando por uma situação semelhante. Sim, essa interação é super importante, né? Até essa questão aí da gente identificar o grupo, como que tá, né? É como se fosse um censo, Exato. assim, né? A gente está num pequeno grupo, mas reflete aí o perfil aí de grande parte da população, né? Exatamente, exatamente. Após a pandemia, o cansaço que você tem quando sai ou estar disponível para as outras pessoas é a mesma? É a mesma maneira que você tem se visto e tem se encontrado quando você se disponibiliza para conversar com alguém, ou a sensação de desgaste, de cansaço, por mais que você consiga sair, a sensação de cansaço é maior quando você volta para casa ou quando você faz alguma atividade com o público, né? Vamos entender como é que vocês estão aí se sentindo, né? É, Qual a melhor forma de superar o primeiro relacionamento? Você diz o término do primeiro relacionamento, né? Acho que é disso que você deve estar falando, que apareceu aqui a pergunta. A melhor forma é você entender o porquê que esse relacionamento terminou, né? E começar a avaliar dentro de você, né, a mudança que aconteceu. Porque se a gente está falando de depressão, a gente está falando, né, de um momento de luto, de transformação, que a gente sente uma tristeza muito grande, tá? Já passou o momento mais tenso agora, estou na fase de estar bem. Que bom, fico muito feliz. Então, tente lembrar como que você fez para estar bem, efetivamente, exatamente para você conseguir se manter dessa forma e voltar para esse lugar quando você não tiver, né? Então, olha só, a gente tem aqui, por enquanto, né, 60 pessoas, 59 pessoas dizendo que não é a mesma forma, né? Para 13 pessoas dizendo que é a mesma forma, tá? Então, algumas coisas mudaram, talvez, socialmente, né? Como que você avalia o seu estado emocional hoje, né? Minha vida está uma gangorra emocional. Eu nunca tive tão equilibrada, ou eu poderia estar melhor. Aí é como se fosse, né, o pior para o maior, né? A pandemia fez coisas terríveis com todos, de todas as idades. Tudo mudou mentalmente e socialmente. Exatamente, eu concordo com você, né? A forma de se relacionar mudou, né? A forma da gente interagir com as pessoas mudou e a disponibilidade emocional que a gente tem para as outras pessoas também mudou, né? Então, é interessante essas colocações, né? Olha só, é, eu estou vendo aqui só que 6 pessoas, por enquanto, responderam nunca estive tão equilibrada, ou seja, do nosso grupo a gente tem aí, a minha vida está uma gangorra emocional, 34 pessoas, e competindo com eu poderia estar melhor. Olha só, é muito significativo, né? Isso realmente avalia o quanto que o nosso grupo tá precisando de ajuda, né? E está precisando tentar se estabilizar, né? Então, a gente teve um aumento aqui, mas assim, aumentou o equilíbrio, em decorrência de um aumento também dos outros, né? A gente está com 7 pessoas equilibradas, 35 pessoas achando que poderia estar melhor e 38 vendo a vida como uma gangorra emocional. E aí, você acorda feliz para trabalhar? Como é que tem sido a sua vida? Novamente, gente, ninguém pode ser identificado aqui, tá? A busca por tratamento psiquiatra e psicólogo, yoga, meditação aliado a uma liderança que... Peraí. Pera, eu já volto para responder todas. Como... Aquela pergunta, o comentário sumiu. Eu vou pedir para vocês deixarem no final, tá bom? De qualquer forma. Eu vou responder todas as perguntas, tá? Como você acorda feliz para trabalhar? Estamos falando aqui de 31 pessoas, 32 que acordam. Nossa, tá bem equilibrado, hein? Vocês gostam em parte do que estão fazendo,
tá? 38 pessoas não acordam, 39 não acordam felizes para trabalhar, e acordar feliz para trabalhar não necessariamente significa que você não gosta do que você está fazendo, ou que você não gosta da sua vida. Significa só que o seu tônus emocional não está bem o suficiente, tá? Que talvez seja muito mais relacionado ao quadro da depressão do que efetivamente relacionado ao momento, né, à profissão que você tem. Tá? Então, assim, o desgaste, o cansaço, ou viver algo desagradável, seja no relacionamento, seja quem acorda feliz. Esse comentário aqui foi, acredito que irônico, mas muitas vezes sim, a gente acorda feliz quando a gente está equilibrado e feliz com a vida, a gente acorda feliz, tá? É possível acordar feliz, né? Então é um alerta aqui, né? Quando você não está acordando feliz, ou você está desgastado, é um alerta para você ver que você está sem ânimo, sem tanta motivação, tá? 44 pessoas aqui responderam que não acordam felizes para trabalhar e 36 que acordam felizes para trabalhar. Sente em alguns momentos que todos estão felizes, menos você. Queria estar tão feliz quanto todos do Instagram. Eu sou muito feliz. Acorda feliz só para viajar. Comentário interessante aqui. Lala, essa não vale, porque todo mundo é feliz no Instagram, né? Então, mas aí pensa, eu olho para o Instagram e falo assim, gente, eu queria estar muito feliz quanto todo mundo está do Instagram, porque quem traz problema, né? Porque o mundo é perfeito, é importante, né, quem está aqui sair com essa mensagem, né? Que quando pega no celular, você vai ver ali aquele amigo. Se você olhar, se você reparar assim, gente, aquele amigo estava falando mal dele, mal da mãe dele ontem, e eles estão super felizes aqui nesse almoço de família. E por aí vai, né? É engraçado, eu vou trazer uma observação aqui, né? Meu marido quer matar o cachorro filhote aqui em casa, que a gente tá com um filhote, um Golden Doodle, e ele é super fofinho, mas ele quer matar o cachorro, porque, sinceramente, o cachorro, ele não aprendeu 100% fazer xixi, né, no lugar certo, e aí ele fica brigando e rosnando com o cachorro, e reclamando do cachorro, falando, quem queria esse cachorro dentro dessa casa? A culpa é minha, né? Mas, gente, na rede social eu falei assim, escuta, você pode amar o cachorro no dia a dia como você ama ele no Instagram, porque você está sempre postando o cachorro fofinho ali no Instagram. Então é interessante a gente reavaliar e rever como que é a vida real, como que as pessoas estão postando, o que elas postam, mas o que elas demonstram no dia a dia, né? Então, olha só, 45% das pessoas disseram aqui, 45 pessoas disseram que queriam estar tão felizes quanto todos do Instagram. E 28 pessoas disseram, eu sou muito feliz. Olha que legal, pelo menos a gente tem um reconhecimento em relação às pessoas serem felizes na vida delas. Então, agora que a gente conseguiu explicar o que é a depressão, você conhece alguém que esteja com esse quadro? Isso pode envolver você, tá? Não necessariamente só alguém que você conhece. Você conseguiu identificar, né, aquela pessoa que vê o copo vazio, a pessoa sempre irritada, a pessoa que talvez esteja um pouco mais para baixo? Quero saber se vocês entenderam, no final das contas, o que é o quadro da depressão. Porque as pessoas pensam, né? Elas têm essa cultura de pensar que a depressão é só aquele quadro da pessoa do quarto fechado, escuro, que não consegue levantar da cama. E não é isso, né? A pessoa deprimida tem vários níveis da depressão, mesmo a depressão crônica. E ela consegue interagir, ela consegue estar feliz, ela consegue estar em vários momentos ali presente, tá? Mas não necessariamente ela não vai ter crises e ela não vai ter momentos em que ela esteja para baixo, mal, triste e que não pense efetivamente em suicídio, tá? 67 pessoas aqui responderam que conhece alguém ou é a própria pessoa, né? E 3 pessoas disseram que não conhecem ninguém. Olha só, gente, é muito interessante. E aí uma pergunta aqui, né? Porque eu acredito que essa pergunta pode ajudar bastante. Como posso ajudar alguém com depressão ou como poderiam me ajudar? Essa é a pergunta de ouro. Como que alguém pode te ajudar? Ou como que você poderia ajudar alguém que está com depressão? Conversando, ouvindo, sim. Compreensão e sensibilidade.
direcionando, estar presente, tendo empatia, compreensão e terapia, orientar a pessoa, né, a buscar terapia, apoiando sem julgar, não dizendo que a pessoa tem preguiça ou é frescura, muito boa essa resposta. Estando perto, dando apoio emocional. Deus, acreditar, né, ter uma crença espiritual. A yoga auxilia muito na questão da respiração, né, e no foco na meditação, isso ajuda muito. Permitir a pessoa seguir um ritmo natural dela, exatamente, tá? Sem necessariamente estar julgando que ela deveria estar fazendo assim, eu deveria estar fazendo assado, validando o sentimento delas e dizer que ela precisa procurar ajuda, né? Orientar. Exatamente, estar presente sem forçar o que a pessoa acha melhor, dar apoio, né? Parar de dizer que é frescura, exemplificar com casos, orientar a pessoa a buscar ajuda médica, entender as suas emoções, ter uma escuta ativa. Que interessante, né? O CVV. Oferecendo ajuda, ficar junto dela sem dizer nada, muito bacana. Viajar, ajuda a pessoa, né, ter uma outra esperança na vida. Ouvir e não duvidar do sentimento alheio. Nem todo mundo que aparenta ser forte está 100%. Olha, eu amei esta resposta, porque é exatamente isso, né? A gente aparenta estar forte. E a aparência da rede social também é essa. Só que não necessariamente. Você não vai imaginar que um artista, que um ator, que o próprio Justin Bieber, ele poderia fraquejar dessa forma e ter que cancelar. Imagina quanto que ele perdeu financeiramente em relação a isso. E os comentários foram realmente, ai, você é fraco, né? Você não teve forças. Teve vários comentários, se vocês buscarem, teve comentários assim. Então, muito julgamento, né? Então, ouvindo sem julgar o que está sentindo ou querendo resolver naquela hora o problema. Um cachorro salva, tá? Porque a gente inclusive libera a ocitocina, né? E isso auxilia, é o nosso hormônio do amor, né? E a gente se sente muito amado, muito querido, se sente sem a solidão, se sente junto, né? E o cachorro também faz a gente sair, tá, gente? Porque o cachorro faz a gente dar uma voltinha na rua, ver um pouco de sol, e isso traz também alegria para a nossa vida, porque o sol traz a vitamina D necessária ali para a gente, né, despertar um pouco mais de cortisol para ter ânimo. Evitando se sobrecarregar emocionalmente, sinta mais a pessoa com problemas ou assuntos negativos e apoiar com palavras de ânimo. Exatamente. Se você trouxer mais problema para essa pessoa, ela não vai conseguir administrar tudo aquilo. A depressão mata, pois as pessoas acham que é brincadeira, por isso, ou se busque ajuda. Muito bom isso aqui, tá? Entender os seus limites, perfeito. Você tem que entender quando você está chegando no limite, né? O que mais me ajuda nesses momentos é ter uma rede de apoio. É difícil me abrir, mas é alívio quando abro. Olha só, né? Esse comentário é de ouro aqui, tá? Porque é a pessoa que sente isso. E quando abro, vejo que é um sentimento compreensível, porque a pessoa que tem um quadro assim, gente, ela se sente não compreendida, ela se sente culpada de estar sentindo esse sofrimento. Imagina, né? A pessoa tem, entre aspas, pode ter tudo, tem condições financeiras, tem bom trabalho, tem uma boa família, e ela se sente culpada de estar tendo aquele sentimento ruim. Né? Fala assim, gente, eu devia estar super feliz. Olha a realidade na televisão, né? O quanto que as outras pessoas sofrem por causa de uma doença e eu não tenho nada. Por que que eu estou me sentindo assim? Então, eu me sinto muito culpada em relação a isso. Então, a gente se abrir, né, e conseguir entender que é compreensível ter esse tipo de sofrimento é o acolhimento necessário, tá? Prestando atenção nas palavras, incentivando a ajuda tanto médica como espiritual. Deus. É muito bom, tá? Ficar próximo de Deus, isso traz muita esperança para a gente, tá? Seja a religião ou a forma que você encontre na sua vida espiritual, a meditação, a crença, né, em algo maior, em ter uma esperança em relação à vida, isso é muito importante, a conexão que você tenha com você. Tá? Não usar a sua dor para minimizar a dor do outro. Olha que importante isso daqui, né? Porque às vezes a gente fala assim, gente, mas eu também tenho crises, às vezes, que eu não quero levantar da cama, né? Jesus Cristo é tudo em minha vida, olha só, tá vendo? Então, existem auxílios e formas que a gente consegue auxiliar as pessoas para elas buscarem caminhos, tá? Então, eu vou deixar aqui as perguntas, vou voltar para o nosso finalzinho da nossa apresentação e quem quiser fazer mais alguma pergunta, eu volto para cá agora no finalzinho, tá bom? Eu só vou finalizar o nosso conteúdo. Espera só um segundo.
Prometo para vocês que eu estou terminando 2 segundinhos, tá? Então, é importante a gente avaliar as anestesias que a gente possa estar se usando, tá? A gente teve um aumento de 40% de uso de álcool na pandemia, tá? Então, esse é um gatilho para as pessoas com comportamentos suicidas, é medicamento, álcool, drogas, tá? Porque elas dão a coragem para fazer algo que você estava talvez reticente para fazer. E eles agravam os sintomas deprimidos e eles intensificam a impulsividade. E é interessante também trazer para vocês que geneticamente a gente pode ter a predisposição à depressão, tá? Então, se a gente tem uma mãe com depressão, uma avó com depressão, ou a gente tem depressão, a gente pode, né, influenciar biologicamente nosso filho, né, e pode ser influenciado pela questão genética. A gente tem o convívio com a pessoa, que isso ajuda a gente a ver a vida de uma forma diferente, uma forma mais para baixo, com tônus emocional, mas a gente também geneticamente pode ter depressão dessa forma. Lala, tem uma colocação que acho que é importante, né, aqui no chat, né? Que coloca assim: acredito que nós estamos sempre procurando alguém para que nos diga como resolver um problema ou que nos ajude a resolver. Estamos abrindo mão da responsabilidade diante de algumas situações. Ficamos ansiosos por termos medo de falhar. Acho que entender as nossas falhas e limitações é um processo de autoconhecimento. É muito importante, comentário fantástico esse, inclusive, né? Porque a gente achar que a gente tem que dar conta de tudo, né? E a gente pode olhar e falar assim, né? Gente, você tem a NASA, que se diz zero erro, comete falhas e erros, quem somos nós para não cometer, né? A gente precisa buscar, sim, qual é o caminho, qual seria a resposta, buscar uma pessoa. Se a pessoa tem que sempre dar uma outra resposta para você, qual orientação, você está precisando resolver a questão relacionada à sua autoestima, né? Para você descobrir alguns caminhos e algumas respostas, porque as respostas vão estar dentro de você. É por isso o processo de terapia, porque é uma pessoa que vai estar olhando para dentro de você, vai estar analisando os seus pensamentos, porque não adianta eu resolver o que seria o problema para mim, tá? Tem que ser o que é a solução para você, e a forma disso é você olhar para dentro de você, tá? É interessante essa frase aqui, né? A depressão é silenciosa por fora e borbulhante por dentro. É realmente uma agressividade virada para dentro. Então a pessoa pode estar muda, calada, mas por dentro ela está ali, no caos. Lá tem uma pergunta aqui falando só do burnout, né? É um assunto super em alta. A gente está aqui com uma galera aí que está todo mundo vivendo aí numa super intensidade, né? Eu só vou colocar essa e a gente volta aí pro finalzinho nas perguntas, né? Se o burnout, né, em si, ele pode influenciar uma pessoa a tentar um suicídio, né? O que vem antes de chegar nesse ponto? Na realidade, assim, o burnout, ele está interrelacionado. Se eu puder dizer que ele está paralelo, né? Porque o burnout, a pessoa que entra num quadro de burnout, ela entra porque ela não vê o limite que ela tem, ela não consegue reconhecer os próprios limites, né? Dificilmente a pessoa que tem um quadro de burnout vai tentar um suicídio, ela simplesmente trava. Então, ela pode ter uma crise de começar a chorar e ela não conseguir mais pensar, né? Ela tem um processo ali pode ter um desmaio, pode ter algo orgânico, faz com que ela pare, né? Existe uma falha orgânica no burnout, tá? O suicídio é uma falta de esperança que a pessoa tem. Tipo, eu não aguento mais sentir essa dor, eu não aguento mais sentir o que eu tô sentindo, eu tô me sentindo muito culpada e acho que a minha única alternativa é terminar com esse sofrimento. Percebe a diferença do tom? Não significa que uma pessoa num processo de esgotamento não possa tentar o suicídio, né? Pode ter um quadro associado, porque muitas vezes o burnout ele está associado a um quadro ou de depressão ou de ansiedade, é o ápice, né, dos dois quadros, tá? Então, uma pessoa que tem um quadro de depressão, ela pode entrar num processo de burnout, e quando ela está entrando novamente, ela pode melhorar, e quando ela está entrando novamente, ela pode ter uma tentativa de suicídio? Poderia, mas não é uma equação efetiva, tanto que os transtornos ali associados ao suicídio não está o burnout, né? Porque ainda não se tem estudos o suficiente para demonstrar
Exatamente esse ponto, porque a pessoa ela falha organicamente, ela não consegue lidar, né, com tudo aquilo. Ela vai e vai e vai e vai, e aí ela pega fogo, né? Não é ela que está fazendo alguma coisa, é o organismo dela que está provocando aquilo, tá? Então, esse aqui é o nosso último conteúdo, tá? Falando que é importante abordar a saúde mental todo dia e não somente durante o mês de setembro, né? Exatamente. Na realidade, a gente tem dados muito alarmantes que só são divulgados no mês de setembro, assim, pelo menos mais, né, divulgados no mês de setembro por causa dessa campanha. O que a gente precisa entender é que 86% dos brasileiros vai ter algum tipo de episódio relacionado a transtornos mentais. E a gente evitar falar sobre um problema, um pensamento ruim que a gente possa ter, é o caminho para a gente desenvolver esses transtornos, incluindo o suicídio. Então, para a gente evitar o suicídio, a gente precisa se estruturar emocionalmente. Ninguém precisa ter uma mochila tão pesada que carregue sozinho. A gente tem que ter ajuda para carregar essa mochila. E o psicólogo, o psiquiatra, né, os profissionais da saúde auxiliam nessa missão. Agora, Lala, a gente está justamente nesse mês que Eu achei muito interessante trazer isso para vocês, porque assim, a gente já fez, né, diversas ações, né, em parceria, e a Adom, né, é uma corretora que sempre preza por prevenir, né? Então a gente traz ações, a gente traz conteúdos, a gente falou já sobre burnout, a gente vai fazendo ações, né, em diversos locais, exatamente para a gente falar sobre saúde mental, falar sobre a saúde em qualquer momento que não seja apenas o mês de setembro, né? A gente divulga muito mais no mês de setembro, mas o suicídio ele acontece o ano inteiro, né, gente? Então a gente olhar para a nossa saúde, olhar para como a gente está, avaliar, fazer esse processo de introspecção e avaliar os seus pensamentos acaba sendo muito importante, né? E essas ações que a gente trabalha, né, é isso que auxilia muito as pessoas a refletirem sobre como elas estão, né? Então, nesse momento, eu encerro a nossa palestra, né? Eu agradeço muito. Acho que é muito importante trazer essa mensagem, que é importante, né, a gente conseguir, né, saber ouvir as pessoas, né, a vontade, né, de viver vai sempre superar o desejo de se autodestruir. Então, trazer alguém, né, trazer exatamente fortalecer as intenções de vida das pessoas. Tá? Agora a gente pode iniciar as nossas perguntas, caso tenha alguma pergunta, né? Eu vou voltar aqui para o nosso conteúdo de perguntas, só um segundo. Só vou colocar aqui, Lala, né? Pode colocar. Uma pessoa colocou, né? Sintomas de dormência, pode ser algum sinal de sintomas de crise depressiva ou algo clínico, né? O que a gente coloca, né? É necessário que seja avaliada as duas questões. Porque, assim, existem patologias que, sim, causam dormências em membros superiores e inferiores, assim como também tem sintomas emocionais que também podem causar esses tipos de reações no corpo, né? Então, é importante que seja indo por um tratamento paralelo, que seja avaliada, sim, a questão emocional, mas que também seja feita uma avaliação clínica em relação ao assunto, né? Exatamente, isso é muito importante. A questão de dormência é muito importante você avaliar com o médico, porque pode estar tendo uma falha, inclusive, cardiológica, né? Uma falha relacionada à sua pressão arterial. Você precisa, sim, avaliar, tá, gente? Pelo amor de Deus, assim, qualquer sintoma fisiológico precisa buscar um especialista, um médico para avaliar. Tá? Sim. Até a questão de dormência, a gente acabou de passar pelo agosto laranja, né? Que a gente fala muito sobre a esclerose múltipla, né? Os principais sintomas do início de esclerose múltipla são as dormências, né? Porque ataca aí a parte da mielina. Então, assim, é muito importante que seja avaliado, assim, questões clínicas, para que não tenha aí nenhum tipo de só tratar o emocional e agravar uma situação clínica, né? Então, assim, é importante que caminhem juntos os dois, as duas situações, né? Aqui, ó, a primeira pergunta que eu tenho aqui na nossa interação: como lidar com chefes tóxicos que não acreditam em depressão, tá? Então, a melhor maneira, né, seria você, primeiro, tratar a sua depressão, né? E depois, em seguida, avaliar se vale a pena continuar lidando com essa pessoa e ver o quanto que você está dando de peso para o que esse chefe está falando para você.
né? Isso aqui é um caminho para o burnout, né? É uma equação perfeita para entrar num processo de burnout, tá? Então, se o chefe tóxico acredita ou não acredita, não importa o que ele acredita. O que importa é efetivamente o que você está lidando e se você tem, né? Se você tem um respaldo médico, não tem como o chefe estar acima. E vamos lembrar que também tem outras pessoas que você também poderia entrar em contato na sua empresa, tá? Que possam compreender a situação de uma maneira diferente e até lidar com esse chefe, né? Após a pandemia, o cansaço que você tem quando sai e estar indisponível para as pessoas, como nossa insegurança nos afeta diariamente. Então, a nossa insegurança, se você está falando em relação à questão vulnerabilidade, como que a gente se sente, para isso, a gente precisa trabalhar a nossa questão relacionada à nossa autoestima, tá? Se você está falando de uma ansiedade social, aí você também precisa trabalhar o quadro relacionado à ansiedade, tá? Porque também isso envolve a sua insegurança, né? Como que as outras pessoas vão te ver, né? Essa insegurança que talvez você esteja me perguntando, né? Essa insegurança provoca um cansaço extremo. Tá? Essa insegurança faz com que, no dia a dia, a interação para você provoque um desgaste muito grande. Você tem medo do que o outro vai ver, de como que o outro vai te ver. E aí você acha que você vai estar sendo julgado de uma forma negativa, seja numa apresentação, seja a forma como você se veste. Então, você precisa trabalhar a questão relacionada à sua autoestima, tá? Nunca fiz terapia. Não, pera. Pausa. Aqui. Nunca fiz terapia, mas me sinto emocionalmente numa montanha russa e percebo que me sinto comendo ou comprando coisas. E aí depois vem a culpa. Aí estão as anestesias que eu mencionei. Além das drogas e do álcool, tem aí o comer compulsivo, os doces em excesso, comprar em excesso. Além de buscar ajuda, você tem alguma dica? Perceber quais são os gatilhos que levam você a comer em excesso ou a comprar, né? Quando você está comprando, o que você pensou um pouco antes ou antes de comer? Eu mereço por quê? O que aconteceu no meu dia? O que aconteceu antes? O que eu posso perceber que aconteceu antes que talvez eu tenha que mudar na minha vida, tá? Como lidar com a sensação de sufocamento durante o dia a dia? Bom, aqui, ó, você precisa trabalhar a sua ansiedade, né? O seu quadro de ansiedade e avaliar o que te provoca sufocamento, né? Será que você não poderia começar o dia fazendo um pouco de atividade física para diminuir a sua ansiedade? Será que você não está tomando muito café? E o café faz com que você também se sinta mais sufocado, porque acelera os seus batimentos cardíacos e aumenta a sua ansiedade. Tá? É importante avaliar, tá? Essas questões relacionadas com isso. Qual o papel da agência em casos depressivos e ansiosos? Que agência, né? Ficou um pouco confuso de responder essa pergunta. Eu acho que é em relação à empresa. Tá, qual é o papel? Qual o papel da empresa? Acho que é nesse sentido. Tá, porque a gente tem obrigada. bastante agência de publicidade aqui hoje na palestra, talvez seja nesse sentido. Pode ser, desculpa, perdão quem me fez a pergunta eu não havia entendido. Obrigada, Dé. O papel da agência, na realidade, seria promover um espaço e promover ações relacionadas à saúde. Tá? O que você pode fazer é levar relatórios do psicólogo, relatórios do psiquiatra, né? Acredito que a empresa também te oferece um plano de saúde em que você possa buscar tratamentos, né? Então, é um conjunto, né? O que você precisa avaliar é o que você quer da empresa, o que você busca da empresa, né? Eles são os mobilizadores do seu caso de depressão ou de ansiedade, né? É o trabalho o problema? É a questão tóxica do trabalho? Ou é a questão do dia a dia do trabalho, né? O dia a dia, eu sou uma antiga publicitária, né? Eu trabalhei dentro de agência aí, a gente está falando de 20 anos atrás, né? Mas
a agência é aquela coisa, né? O timing de estar correndo, de estar sempre correndo atrás, de estar sempre trabalhando até tarde. É o estilo do trabalho, é o ambiente, né? A gente fala que o ambiente ideal não seria esse? Sim, o ambiente ideal não seria esse, mas é assim que funciona na realidade das agências? Difícil encontrar uma agência que não seja dessa forma. Então, será que você está no ambiente ideal, pelo menos neste momento da sua vida? Né? Se você tem um momento que você está precisando cuidar mais da sua saúde mental, esse excesso talvez não esteja te provocando um desgaste maior, é um reavaliar a vida, tá? Aqui a gente pode ir em terapia, mas é um reavaliar a vida. Como combater a síndrome do impostor? Aqui tem uma palestra inteira só sobre síndrome do impostor. É um pouco difícil, tá? Inclusive, muitos casos de burnout vêm em decorrência da síndrome do impostor. Mas o que eu posso dizer para você é: veja aonde você chegou, né? Por que que você chegou? Por que que você merece o cargo que você tem, tá? Porque a síndrome do impostor está relacionada a uma pessoa que não acredita que merece estar onde está. Né? Então, por que que os outros acreditam no seu trabalho, gostam do seu trabalho? Por que que você chegou aonde você chegou, tá? Já me vi com esses sintomas várias vezes e essas frases já passaram pela minha cabeça. Você precisa de tratamento urgente, né? Buscar um psicólogo para entender como lidar com essas frases. Você está no fio, né? Então, por favor, procure um psicólogo para enfrentar aí essas frases e evitar a possibilidade de um suicídio, tá? Pronto, finalizamos as nossas perguntas. Eu agradeço muito. Caso alguém queira fazer outras perguntas, pode mandar para a Dom, pode mandar para a Débora. Se quiser me mandar por direct no Instagram, Lala Fonseca Oficial, é o meu Instagram. Também eu vou responder para quem tiver dúvidas futuras, tá bom? Lala, obrigada. Quero agradecer a todos aqui que estão presentes, né? Sigam a doutora, a Dom nas redes sociais, né? Lala Fonseca Oficial aí no Instagram, a Dom Consultoria também. A gente vai compartilhar o conteúdo que vocês precisarem, contem sempre com a Dom, essa questão, né? Até os contatos da doutora, a gente pode compartilhar aqui com vocês também, questão das indicações médicas, essa questão clínica, né? É muito importante que vocês avaliem também, cuidem da saúde como um todo. Mas, Lala, obrigada mesmo pelo conteúdo, por trazer essas informações. Acho que cada vez que a gente fala um pouquinho, por mais que às vezes o assunto é o mesmo, mas cada vez é de maneira diferente, né? Então, assim, é importante que realmente a gente traga e a gente traga esses alertas aí para que as pessoas fiquem realmente aí atentas aos sinais, né? Exatamente. Muito obrigada, Débora. Agradeço a Dom esse conteúdo sempre construído aí numa parceria fantástica, né? No detalhe, sempre muito especial. Agradeço a Ana Paula. Fico muito, muito, muito feliz em estar aqui nesse momento com vocês. Eu agradeço a todos vocês que estão por aqui, né? Até agora. Mas obrigada mesmo, viu? Obrigada, pessoal, pela presença. Ótima tarde para vocês. Que vocês precisarem, a gente está aqui. Obrigada. Um abraço, tchau. Tchau, tchau.